Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a apuração do Simples Nacional e também vou te mostrar uma forma de reduzir significativamente o imposto pago no final do mês de uma forma bem simples aí para o teu negócio. Então, mesmo que esse assunto não seja do teu interesse, acompanhe esse vídeo até o final, porque vale muito a pena quando a gente está falando então de redução do imposto, ou seja, diminuição de despesa no final do mês para sobrar mais lucro. Vale a pena fazer um esforço. Então acompanhe esse conteúdo porque ficou bem legal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Pedro, sou contador aqui da Cury e eu preciso te falar que existem muitas empresas hoje que estão recolhendo seus impostos pelo Simples Nacional, mas elas não sabem exatamente como isso funciona. O Simples Nacional é um regime de tributação que define quanto de imposto a empresa vai pagar no final do mês. Ele foi criado lá em 1996 com o objetivo de simplificar o recolhimento dos impostos pelas micro e pequenas empresas, ou seja, empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano. Em outras palavras, o governo criou um sistema que de fato beneficiou aí as pequenas empresas, assim como depois foi criado o microempreendedor individual para beneficiar aquelas empresas que ainda são menores ainda. Ao contrário do que muita gente pensa, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas pagam os mesmos impostos do que as demais, do que as empresas que estão enquadradas aí como lucro presumido e lucro real. A única diferença é que em vez de pagar uma guia para cada tipo de imposto, todos os impostos são recolhidos através de uma única guia, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Além dessa sistemática facilitada de recolhimento dos impostos para quem é optante pelo Simples Nacional, a carga tributária, ou seja, o total de imposto pago no final do mês, é menor do que comparado a outros regimes de tributação. Significa que para a maioria dos casos vale mais a pena optar pelo Simples do que pelo lucro real ou presumido. Depois desse entendimento inicial, eu vou te mostrar como funciona o cálculo, ou seja, a apuração do imposto para essas empresas que são optantes pelo Simples Nacional. A primeira coisa a ser feita é descobrir em qual dos anexos a receita que ocorreu durante o mês vai ser tributada. A sistemática do Simples Nacional ela funciona com 5 anexos, tá? Já vou te mostrar agora na tela. O anexo 1 ele é utilizado por empresas do comércio, ou seja, que compram e revendem mercadorias. Já o anexo 2 ele é utilizado por empresas que exercem atividades da indústria. E os anexos 3, 4 e 5 são utilizados por empresas que prestam serviço. Isso significa que a mesma empresa, ela tiver atividades de comércio, indústria e prestação de serviço, ela pode ter as suas receitas tributadas por mais de um anexo no mesmo mês. Agora eu vou te mostrar na prática como se calcula o imposto de uma empresa que trabalha com compra e revenda de mercadorias, ou seja, uma empresa de comércio que é tributada pelo anexo 1 do Simples Nacional. Então eu vou trazer a tabela aqui na tela e tu vai acompanhando comigo. Dentro do anexo 1 nós encontramos as faixas de tributação. O que define em qual faixa de tributação a empresa vai tributar suas vendas é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Por exemplo, se nos últimos 12 meses a empresa tiver acumulado um total de R$200 mil de receita bruta, a tributação do mês vai ocorrer com base nos percentuais da segunda faixa desse anexo. Apesar da indicação da alíquota de 7,3% para a segunda faixa, é preciso levar em consideração um outro detalhe, um desconto na base de cálculo conforme previsto nesse anexo, que eu vou te mostrar agora na prática como funciona. Para a gente fazer esse cálculo, eu vou trazer agora então umas informações na tela. Tu acompanha aí comigo enquanto eu vou olhando na minha colinha aqui, beleza? Para fins de cálculo, então, a gente vai supor que a nossa empresa faturou em agosto de 2021 R$ 97.200 e a gente quer saber quanto a nossa empresa vai precisar pagar de Simples Nacional. A primeira coisa que a gente tem que saber é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, sem contar esse mês que a gente quer calcular. Supondo então que somando os últimos 12 meses, que seria de agosto de 2020 a julho de 2021, a gente encontra um total acumulado de R$ 597.600. Logo, a gente olhando lá no anexo 1, a gente pode constatar que a tributação então ela vai ocorrer pela terceira faixa, pois ela ultrapassou os 360 mil, porém não excedeu 720 mil. Então, para descobrir quanto a gente vai pagar de imposto, a gente precisa primeiro descobrir qual a alíquota efetiva, que vai ser a alíquota que a gente vai utilizar para multiplicar pelo faturamento do mês. Então, para isso, a gente aplica a seguinte forma. A gente multiplica a alíquota indicada lá na terceira faixa de tributação do anexo 1 pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Desse valor, a gente deduz, então, a parcela que também está sendo indicada lá na terceira faixa de tributação, que é os 13.860. Esse resultado a gente divide de novo pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, que é os R$ 597.600.
Desse cálculo, a gente vai conseguir a alíquota efetiva. E para esse cálculo aí vai dar um resultado de 7,18%. Então agora, para a gente saber quanto de Simples Nacional a gente vai pagar referente ao faturamento de agosto de 2021, basta a gente multiplicar então o nosso faturamento, né, que a gente definiu como 97.200, a gente multiplica pela alíquota efetiva que a gente descobriu através desse cálculo. Então o nosso Simples Nacional a pagar vai ser de R$ 6.978,96. Conforme eu combinei contigo no início desse vídeo, eu vou te mostrar como tu consegue diminuir o Simples Nacional pago pela tua empresa no final do mês. Então lembra que eu te falei que as empresas do Simples elas pagam os mesmos tributos que as demais empresas que são optantes aí por outros regimes de tributação? Então para que tu entenda isso, eu preciso te mostrar mais uma tabela que define aí o percentual de repartição dos tributos dentro do Simples Nacional. Então eu vou trazer essa tabela na tela e tu vai acompanhando comigo. Aquela alíquota efetiva que a gente encontrou de 7,18%, ela é composta por vários tributos diferentes e essa tabela mostra qual a porcentagem de cada um deles dentro desse total de 7,18%. Então, trazendo de novo o exemplo que ficou dentro da terceira faixa de tributação, a gente pode conferir que o imposto de renda ele representa 5,5% daquela alíquota, a contribuição social ela representa 3,5%, COFINS 12,74%, o PIS ele representa 2,76%, a contribuição patronal 42% e o ICMS ele representa 33,5% desse total de 7,18%. Acontece que muitas mercadorias têm o ICMS cobrado por substituição tributária. Caso tu não saiba o que é isso, eu já vou te explicar. Substituição tributária significa que só quem precisa pagar esse imposto é quem produz a mercadoria, ou seja, só a indústria vai recolher no momento que ela vender lá para o seu distribuidor, é só essa indústria que vai recolher o ICMS. Todos os demais que comprarem dali para frente para comercializar essa mercadoria, eles não precisam mais pagar o ICMS nas vendas que eles fizerem. Então, caso tu tenha no teu negócio mercadorias sujeitas à substituição tributária do ICMS, é preciso ficar atento para descontar então aquele percentual de 33,5% daquela alíquota de 3,18%, a gente desconta esse percentual referente ao ICMS para que tu não recolha novamente dentro do Simples Nacional. Então, para que tu entenda a diferença que faz a gente descontar esse valor do ICMS já cobrado anteriormente por substituição tributária, eu vou fazer uma simulação agora utilizando os mesmos dados que a gente utilizou para encontrar nossa alíquota efetiva. Eu vou considerar então que metade do faturamento que a gente teve no mês, ou seja, metade dos R$ 97.200, eles tivessem sido através da venda de mercadorias então que já tiveram o ICMS cobrado por substituição tributária. Então, na metade desse faturamento, a gente vai descontar esse ICMS para ver quanto que vai dar de diferença no final do mês lá do nosso imposto a pagar. A primeira coisa que a gente precisa fazer então para descobrir a diferença que daria no imposto caso metade das mercadorias que a gente tivesse vendido nesse faturamento de 97.200 fossem por substituição tributária de ICMS, é ver quanto o ICMS ele representa dentro da nossa alíquota efetiva. Então, se a gente olhar lá na terceira faixa do anexo 1, a gente vai ver lá na tabela de percentual de repartição dos tributos que 33,5% do total dessa alíquota é referente a ICMS. Isso corresponde a 2,4% do total. Então, se a gente descontar 2,4% da metade, né, da nossa receita, a gente vai ter aí uma diferença de R$ 1.166,40, né, que a gente poderia economizar de imposto, né, só identificando essas mercadorias como substituição tributária lá dentro do nosso estoque. Então, para tu reduzir o imposto pago no final do mês em relação ao Simples Nacional, basta que tu acerte o cadastro dessas mercadorias dentro do teu sistema emissor de nota fiscal. Basta que tu arrume a tributação dessas mercadorias, tá? Ah, Pedro, mas eu tenho tudo certinho. Eu aposto contigo que tu deve ter muita mercadoria que hoje é substituição tributária de ICMS, que ela está tributada integralmente lá no teu sistema emissor de nota fiscal, tá? Então, se tu emitir uma nota fiscal com essas mercadorias com a tributação errada, o contador vai receber essas notas, vai importar para dentro do sistema, o sistema vai fazer todo o cálculo do imposto que tu tem que pagar sem descontar esse ICMS. Então, tu tem que corrigir isso na origem, na emissão da nota fiscal, certo? Então, por mais que tu ache que o cadastro das tuas mercadorias ela esteja correta aí no teu sistema emissor de nota fiscal eletrônica, pede orientação para o teu contador regularmente, revisa esse cadastro
até mesmo porque a legislação ela muda a todo momento. Então pode que tu esteja cadastrando ou já tenha uma mercadoria cadastrada lá há muito tempo e continue utilizando aquele mesmo cadastro, né, para emitir as tuas notas fiscais. Então fala com o teu contador e revisa periodicamente esses cadastros em relação à tributação do ICMS, tá? Isso vai fazer uma grande diferença na apuração mensal aí do teu Simples Nacional. Então depois desse conteúdo todo, chegou a hora de eu pedir a tua retribuição, que é o teu like aqui nesse vídeo. Então se tu ainda não é inscrito também, já se inscreve para seguir a gente aqui no canal, a gente está sempre trazendo conteúdos como esse, tá? E se tu tem alguma sugestão, se tu tem alguma crítica, se tu tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que eu te passei agora, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer aí estar interagindo, trocando uma ideia contigo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.